Olá! No programa Entre Elas de hoje falaremos sobre uma triste realidade, a violência contra a mulher nas suas variadas formas, da violência doméstica ao feminicídio. O feminicídio que não é um fenômeno casual, haja vista a quantidade de notícias que acompanhamos na imprensa, desse número crescente que não ocorre só aqui na cidade de Caxias do Sul, mas também em várias cidades do mundo. Como compreender esse fenômeno? Para nos ajudar a responder essa pergunta, estamos recebendo a delegada Carla Zanetti, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher desde 2015, também vereadora Paula Iores, que também atua como presidente da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social aqui na Câmara. E sejam bem-vindas, meninas, e aqui nós vamos falar um pouquinho para entender um pouco dessa triste realidade que enfrentamos hoje e também ver a relação que isso tem com a profunda revisão do conceito de gênero que a gente vem passando nesses últimos anos também. E para começar, nós queremos saber um pouquinho mais de vocês, né, vereadora Paula, delegada Carla, como mulheres, também observadoras desse ambiente de violência. O que conduziu vocês a esse posto também? O que levou vocês a atuar com mais perto dessa violência contra a mulher? Pode começar, acho que delegada Carla, né? Obrigada, Cristiane, pelo espaço. Na verdade, as delegacias da mulher foram criadas em função dessa própria vulnerabilidade da situação da mulher. Foi criado antes mesmo da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é de 2006. E as delegacias da mulher iniciaram no estado, no Rio Grande do Sul, em 88. Foram criadas as 3 primeiras delegacias da mulher. Caxias do Sul foi uma das 3 primeiras. Nossa, foi Caxias, Porto Alegre e Canoas. E justamente foi quando criaram essa delegacia, foram as 3 primeiras mulheres delegadas aprovadas em concurso que foram lotadas nas delegacias. Então, já se vê muito tempo antes essa vulnerabilidade da mulher, antes da Lei Maria da Penha. Claro que com a Lei Maria da Penha, a gente criou, é uma das legislações mais modernas no mundo, a Lei Maria da Penha, modelo para muitos outros países, e a gente conseguiu implementar mais políticas positivas para proteger a mulher com essa legislação. E você, vereadora Paula, como também uma militante, né, da segurança, que é uma das suas frentes, o que te levou a esse posto? O que te levou? Qual o motivo? Bem, a causa da segurança, né, eu entrei na política pela causa da segurança pública, né? Quem conhece a minha história sabe que é em função do assassinato do meu filho, mas aliada à causa da segurança tem a causa da autonomia da mulher, né? Que eu vejo que aí é que mora a questão, né? A gente sabe dessa situação toda da vulnerabilidade e nós precisamos cada vez mais de mulheres mais autônomas, né? E especialmente autônomas e participação política, que é uma outra bandeira, né, no sentido de nós podermos ter cada vez mais assim políticas públicas voltadas para isso, para atuar na repressão, mas também na prevenção, né? Ouvindo, né, que a Delegacia da Mulher Caxias é pioneira, eu vejo que Caxias é pioneira em outras coisas que também nos orgulham relacionado a esse tema, né? Como a questão da Casa Viva Raquel. Não, a nossa rede, rede de proteção aqui em Caxias é muito bem estruturada. E tanto que muitos municípios vêm visitar para saber como funciona, para tentar implantar. Que não se resume só à delegacia, né? É toda uma rede de atendimento. São vários órgãos que se comunicam para atender de uma forma adequada a mulher. Claro que a gente tem muitas dificuldades e muitas deficiências em todos os serviços, não é o ideal, mas a gente tenta minimizar essas dificuldades com esse nosso engajamento e com a nosso diálogo entre os órgãos. Delegada, quanto mais entidades que se organizam nessa causa, maior a potência também da denúncia. A mulher se encoraja mais a denunciar. Exatamente. A gente até tem aqui na Câmara Municipal
a Procuradoria Especial da Mulher, que foi, acho que é uma das últimas entidades criadas em torno da mulher. Você nota que quanto mais entidades surgem, mais efetivamente coragem a mulher tem de se denunciar? Eu noto assim, quanto mais multiplicadores do nosso serviço, né, Paula? Quanto mais gente se envolve e toma um pouco de conhecimento de como é que a vítima tem que fazer, sempre vai conhecer alguém e vai dar uma orientação para auxiliar essa vítima. Né? A gente todo mundo conhece alguém que já foi vítima de violência doméstica, se não é um vizinho, um primo, alguém, mas que a gente sabendo quais os passos ela tem que seguir, já consegue orientar da forma correta e até dar uma encorajada nessa vítima que muitas vezes... E qual é o espaço que elas têm que seguir? Como é que a pessoa faz? Ela liga para a delegacia se ela sofreu uma violência? Ela tem que fazer um registro de ocorrência. Registro de ocorrência. Como é que a gente começa? A vítima ela faz um registro de ocorrência e na delegacia ela pede as medidas protetivas. E aí depois que ela pede as medidas protetivas, a gente encaminha esse pedido dela para o juiz. Aqui é no juizado da violência doméstica. Chegando no juiz, ele decide a respeito dessas medidas, que entre as medidas a gente tem o afastamento do agressor do lar, a proibição de entrar em contato com ela, com os filhos, testemunhas, e nem de se aproximar dela. Tem outras medidas ali pertinentes, conforme o caso, mas assim, as mais importantes são essas. Aí o juiz analisa a respeito desse pedido dela. Todo mundo questiona assim, mas por ser uma decisão judicial demora, esse trâmite demora um pouquinho, mas é necessário porque tu está restringindo alguns direitos do agressor. Passar por um crivo judicial, tu está tirando o agressor de casa, né? Da sua própria casa. Mas, claro, acaba se justificando em função do que ele cometeu contra a família. Mas aí, depois que o juiz defere essa medida, aí o oficial de justiça do fórum vai intimar a vítima e o agressor e afasta ele do lar. E o que configura uma violência doméstica? O que a gente pode considerar uma violência doméstica? Quais os tipos que existem? Tem a violência física, violência sexual, violência psicológica, violência moral. São diversas formas de violência. Eu falo de uma forma genérica, mas aí a gente vai encaixando os crimes ali em cada tipo de violência. Por exemplo, a violência sexual, a gente tem, claro, o estupro. Violência física, tu tem lesão corporal, tem vias de fato, tem o feminicídio, né? Uma violência psicológica. Aí eu posso falar um pouquinho. A violência psicológica ela ainda não é tipificada como Alguma crime, sim. né? Alguma sim? Alguma Porque tem um sim. projeto de lei que eu tive Por exemplo, uma perturbação da tranquilidade. Sim. Uma contravenção. Ela é uma violência psicológica. Mas tem alguns tipos de violências psicológicas que a gente não consegue enquadrar. Por exemplo, quando o marido insiste em ficar depreciando a mulher. É uma violência... Tem a violência também a moral, que é quando ele xinga ela, ele profere xingamentos. Isso também a gente tipifica como crime de injúria, né? Aí também a gente consegue... Vai ter que ser analisado cada caso a caso. Por isso que é bom vir na delegacia, a gente conversa, buscar orientação. Tem também o centro de referência também, que as mulheres... Se não tem... Muitas pessoas têm um certo preconceito de chegar na delegacia, né? Mas o centro de referência aqui da prefeitura também tem um bom atendimento, elas têm psicólogas, têm orientação. E depois, se for o caso, elas encaminham para a gente essas A delegacia seria só para efetivamente a ocorrência ou pode também pedir orientação? Porque às vezes a mulher tem dúvida. Claro, tem dúvida sobre o que ela está sendo vítima de algo, que ela não sabe definir exatamente o que é. Pode, a delegacia pode. Também pode vir ou lá. Tem algum material na internet, algum site... É que assim, para definir qual crime a autoridade policial que faz o enquadramento. Claro, ela chega lá na delegacia, ela é atendida ali pelas gurias, mas às vezes quando elas têm dúvida em que situação é, elas dizem, delegada, o que a senhora acha? Será que dá alguma coisa? Mas é só tendo noção do caso real para a gente poder tipificar. Mas eu tenho as orientações que na rede da coordenadoria, né? Elas também são acolhidas para... acredito que ali elas tenham também assistência jurídica ali junto, né?
A nossa própria Procuradoria, a Comissão de Direitos Humanos também ajuda a orientar. Exatamente. Eu acho que a violência é a etapa visível, né? O feminicídio é a mais grave. Mas como que começa esse processo? Né? O homem vai xingando a mulher? Não, a relação... Como é que a mulher percebe? Porque ela não percebe, né? É que assim, a relação abusiva, normalmente ela tem um ciclo. Ela tem a fase da tensão do casal, depois chega a fase de agressão e a fase da lua de mel. Então, é esse ciclo sempre, e esse ciclo se repete, vai se repetindo ao longo da vida do casal. A tendência é que ele vendo que esse ciclo se repete, teve a fase da agressão, ela não fez nada. E a tendência é dessas agressões irem piorando. Claro que, se tu for comparar acredito que é uns 70% das vítimas de feminicídio não tem registro de ocorrência. Nossa, chocante. Porque o caso, por exemplo, do ex-marido que mata, teve casos, vários casos. Um deles, como é que tu sabe? A mulher já há um tempo deixou de ser esposa. Talvez não tivesse um quadro de agressividade, mas foi o ex-marido que matou. Não, e às vezes elas registram a ocorrência, vamos supor, ser uma ameaça, e ela não representa, porque o crime de ameaça depende da vontade dela para processar. É um crime de ação penal pública condicionada. Se ela não representa e não solicita medidas protetivas, ele não vai saber daquele registro de ocorrência. Então, na verdade, aquele registro não protegeu ela em nada. Porque o que ela está nos dizendo? Olha, ele me ameaçou, mas eu não quero processar ele, eu não quero que o Estado faça nada. E aí ele não fica sabendo desse registro. Tanto que poderia ser uma vítima em potencial de um feminicídio. Né? Porque quando ela registra a ocorrência e a ação penal é pública incondicionada, ou se ela oferece essa representação contra o agressor, a gente toma uma atitude por ela. A gente vai atrás, nós, Estados, estamos em olho nessa relação abusiva. Então, o agressor, ele fica intimidado com isso. Claro que a gente sabe que em muitos casos isso não basta, mas aí a gente tem medidas progressivas para fazer esse agressor cessar. A gente pode chegar a uma prisão preventiva. Mas ela tem que se dizer, ela tem que querer. Tem que querer. E tem que, por exemplo, nos comunicar. Daqui a pouco ela fez um registro, pediu medida protetiva, os dois foram intimados. Ele não parou de incomodar ou de praticar crimes contra ela, continua ameaçando por telefone, continua perseguindo. Ela tem que vir nos comunicar para a gente saber que aquela medida foi insuficiente, só a medida protetiva, para a gente tomar alguma atitude mais drástica. Então, essa lei, ela tem muitos avanços, é uma legislação muito boa, e a gente precisa que, na verdade, a vítima se conscientize que ela também tem que ser ativa para sair dessa situação. Aí também entra a parte... Que aí entra a parte dela vir nos comunicar o que está acontecendo, uma nova agressão, ir atrás também de regulariza a questão dos bens, já divide o que tem que dividir, vê também a questão de guarda dos filhos. É que aí entram muitas coisas. Né? E a senhora que é psicóloga, além de vereadora, psicóloga, já atuante há tempo, mais na parte de organização, mas também consegue ver isso. O que faz uma mulher não dizer para a polícia, me protege? Eu vejo que assim, tem a questão cultural muito forte, né? Porque o que faz com que isso cada vez mais apareça? Todos esses aparatos que a gente está falando, né? Mas assim, o que tem por trás disso? Eu não mereço apanhar, ele não tem o direito de me bater, porque no passado, e não é um passado tão longínquo, era normal, né? É de 1962 o Estatuto da Mulher Casada? Não me lembro. Eu já li a respeito disso. E 62 é o meu ano de nascimento. Eu não esqueci essa data. Que foi a partir daí que o homem não... Se ele batesse na mulher, ele ia ser punido. Porque até então ele podia bater na mulher. É a relação de propriedade. Isso, como bate nos filhos. Então, esse cultural, e dependendo da forma como tu foi criada, ele fica num resquício. Né? Quantas vezes a gente vê, mas o que ela fez para isso?
Quando alguém pergunta, mas o que tu fez para isso? É que tu parte do princípio que se fez alguma coisa, merece, né? Ou que roupa estava usando, né? Porque... vejam que é muito recente, 62, né? Em termos de história, recente, é recente, no sentido de que hoje ainda tem gente que concebe, né? Ah, não, uma palmada na hora certa, né? E assim, tá, mas tu... Aí quando a gente tá, mas daí tu vai bater na mulher se ela discorda de ti, né? Mas assim, são questionamentos que se a gente não faz, passa batido. Isso né? sem contar a dependência, às vezes, financeira. Exato, e são outras, quando eu envolvem muitas coisas. Vários fatores, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa super, ela já morreu, essa pessoa, mas ela era inclusive de família de policiais. E o marido ameaçava muito ela. Assim, quando eu soube da história dela, eu não conseguia dormir à noite, sabe? Isso já faz muitos anos. Ela morria de medo de perder os filhos e ele ameaçava ela. E ela tinha medo do que porque ela tinha na família o pai e 2 irmãos policiais, do que eles poderiam fazer, né, o que poderia dar. E ela sofreu muito durante anos sobre isso. Né? Uma mulher esclarecida, uma mulher com dinheiro. Por né? isso que não escolhe classe econômica, não escolhe cor da classe pele, econômica, nada. Né? Então, as questões culturais são muito fortes, as questões sociais, quem vai cuidar? Né? Eu lembro de uma ocasião, de um caso aqui de Caxias, que ela foi queimada, não me lembro se morreu ou não, que as meninas da coordenadoria atenderam e contaram para nós, o até trouxe, foi assunto na tribuna, que ela disse, como que eu vou sair de casa? Eu comprei tudo. Né? Para ela parar de apanhar, para ela parar de ter aquele medo, ela teria que sair de casa. Mas fui eu que botei tudo dentro da minha casa, como é que eu vou sair? Com quem vai ficar meus filhos? Né? São questões que, se a gente se botar na pele, são complicadas, né? Ele teria que sair. Sim, mas Paula, é que assim, a medida protetiva, ela inclui a retirada do agressor do lar, só que a gente tem um período ali que em Caxias a gente tem como deixar ela em um local seguro, Sim, que é a casa de abrigo. Viva Raquel. Isso. Mas como a gente está restringindo um direito dele, por isso que precisa passar por esse crivo judicial. Mas ela não vai ter que deixar as coisas dela, é só questão de pouco tempo até ele ser afastado do lar, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre o perfil das mulheres que são agredidas e também do agressor. No próximo bloco, que a gente tem na hora do intervalo, 1 minutinho, já estamos de volta. Fique com a gente. Voltamos com o Entre Elas, hoje falando sobre uma triste realidade da violência contra a mulher. Nós estávamos falando sobre o perfil das mulheres, sobre como acontece essa denúncia, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas protetivas, como elas acontecem na prática e se elas têm efeito na atualidade, nos dias de hoje, no nosso contexto, na nossa cidade aqui em Caxias. Delegada. Cris, assim, como eu falei antes, ela tem várias medidas para solicitar ao juiz. Dentre elas, o afastamento do agressor do lar, a proibição de entrar em contato com ela, até de se aproximar dos descendentes, ali, proibição de se aproximar de testemunhas.
restrição de porte de arma. Tem uma série de medidas que a lei estabelece e a gente pede conforme o caso. Particular, cada caso. Isso. Aí o juiz também analisa isso caso a caso. Daqui a pouco é um casal que mora em residências separadas no mesmo terreno. Ele vai estipular uma distância um pouco menor. Então, por isso que é muito do caso em si. E aí depois, essa vítima, que ela tem a medida protetiva e já foi intimada pelo oficial de justiça, ela pode ser acompanhada pela Patrulha Maria da Penha, que é feita pela Brigada Militar. E a gente sempre orienta que, caso aconteçam fatos novos, que ela procure a delegacia para comunicar. Aí a gente vê se é um crime ou não, se ele foi intimado da medida protetiva ou não, daqui a pouco, para ver se enquadra aquelas penalidades progressivas que tu comentou também. Isso, que aí a gente pode, daqui a pouco, pedir a prisão desse agressor. Quando ele não cumpre a medida protetiva. Vereadora Paula, homens estão batendo mais ou as nossas medidas que estão se aperfeiçoando, elas estão dando esse amparo para a mulher denunciar ou para a mulher tentar, então, uma saída para essa circunstância? Eu acredito que esteja havendo mais oportunidade para denunciar, mais coragem. O meio, faz com que isso modifique, o motivo que leva a bater, eu acho que está muito dentro, como a gente vinha falando, de aspectos culturais, de posse, a forma como os homens são educados, até pelas mulheres. Eu sempre que tenho oportunidade falo sobre isso, assim, como as mães criam seus filhos, numa super proteção, Esses dias na beira da praia eu estava vendo uma mãe, tinha um menino grande assim correndo, e ela disse: "Ô bebê", chamou ele de bebê. Eu falei: "Mas que bebê?" Ele é um menino grande. Então, assim, nós temos que cuidar muito desse aspecto de como a gente educa as crianças, que esse histórico machismo não perpasse gerações, porque ele perpassa. O sentimento... Por que um homem não aceita a separação? Porque ele se sente muito frágil. Ele é dependente daquela mulher, ele se sente fraco. Ele agride também porque ele se sente fraco. É uma baixa autoestima, de uma consciência que a gente precisa ter, num aspecto de se prevenir com isso, lá na educação. A gente está vendo já quantos vídeos até, que estão sendo feitos e trabalhando em escolas e tal, para as crianças pequenas se darem conta disso, Na questão da educação em casa também, Na divisão de tarefas? Exatamente, na divisão de tarefas. Isso é um exemplo perfeito, Que a gente tem cada vez mais uma parceria dentro da casa da gente. Não é o homem ajudar a mulher, ele ser parceiro, Hoje em dia a gente está vendo, assim, até em outros países, assim, a mulher muito mais trabalhando e o homem cuidando dos filhos, E também está acontecendo isso no Brasil, Então, isso acho que aos pouquinhos papéis que eram tradicionais. Mas aí o ponto, Paulo, que eu acho que é fundamental é educação. Educação. A gente já vê quanto a gente já evoluiu se a gente pensar para o passado, Há 20, 30 anos atrás, como era forte, muito mais forte o machismo da nossa sociedade. Então, vamos lá, a gente tem que ir mudando. Reciclar. Isso mesmo. Renovar. E educação. Para tentar mudar mais um pouquinho. Mas é uma educação ligada à estrutura familiar, Com certeza. No sentido de respeitar as diferenças. Porque a gente e não reproduzir modelos que excluem, que preconceituam. Exatamente. Isso é muito importante. E tem a questão aqui, eu acho que uma outra coisa importante aqui de Caxias, se nós estivermos falando do agressor, é o projeto Hora, que também é uma, dentro das questões... Elaine é uma das psicólogas que puxa. Então, além de ser a primeira delegacia em Caxias, da Casa Viva Raquel, que é precursora, o projeto Hora também que serve de exemplo para outras cidades, Que é, então... Não sei para quem nos assiste, que é o tratamento, do agressor, que é homem, hora vem de homem, orientação, reflexão e acolhimento. Então, que os homens, quando o caso chega na justiça, já no Poder Judiciário, eles são obrigados a participar de um primeiro encontro, e depois, no caso, a continuidade dos encontros é uma opção
do agressor, né? E a notícia que se tem é de um índice de reincidência bem pequeno, né? Funciona bem naquela rede de autoconhecimento, de tratar na origem, né? Porque quando a gente consegue, imagino, né, doutora Carla, quando consegue trabalhar o agressor, cessa o problema e que aí a questão social, né, como é que vão ficar nossos filhos, quem vai dar o sustento para casa, ou, né, se a gente trabalha o agressor, a gente não separa a família. Então é uma coisa importante. E esse agressor tem não se justifica, né? Mas ali devem ter vários motivadores que são até talvez anteriores ao casamento, sim, anteriores à separação. O que nós que trabalhamos na ponta ali a gente percebe? Normalmente essa violência vem ligada a alguma dependência química, tá? Ou vem com a dependência de álcool ou drogas, normalmente. Então, daqui a pouco, procurar um atendimento até psicológico para essa dependência e já resolve as duas coisas, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Esses homens não são puramente violentos, né? Eles têm... O álcool é um grande fator. Que as drogas deixam eles corajosos, né? A noção de limite a droga retira, né? A noção eles ficam corajosos e agridem. Enfrentam, né? E organicamente, fisicamente, né, o homem tem essa coisa, mas que aí que está a diferença do homem e da mulher, às vezes. Essa força, a força de física, imobiliza, né? Imobiliza a mulher. E a mulher, vocês acham que ela tem vergonha de denunciar, às vezes? Talvez porque passaram numa situação assim, vocês acham que isso acontece? Muitas têm vergonha, sim. Muitas têm vergonha. Por dependerem do parceiro, Eu acho que tem que uma dependência não só economicamente, às vezes. Acho que até porque as pessoas esperam uma atitude ativa dela, né? Inclusive de rompimento de uma relação abusiva. E às vezes ela não está preparada. Então ela às vezes esconde para poder... Porque ela acha que aquele momento não é... Talvez trabalhar na autoestima da mulher, né? Com certeza. Na autovalorização dela. Autonomia, Na autonomia, isso para ela talvez... Autonomia financeira, autonomia psicológica, né? Autonomia como ser, eu não mereço isso, né? Porque às vezes eu não quero, e ela tem que não querer, isso, né? Tanto que a gente percebe, é muito comum, no meio do nosso procedimento dos crimes, né, de violência doméstica, a vítima nos procurar e dizer, eu quero retirar a medida, eu reatei o relacionamento. E é complicado ela fazer esse rompimento, porque é um crime diferenciado, não é um crime comum que a gente, por exemplo, que a gente está na rua, eu sou assaltada e depois eu nunca mais vou ver aquele autor desse crime. E a gente tem filhos, são vítimas que têm filhos em comum com o agressor, acabam tendo esse contato, sabe? E é difícil esse rompimento, além da própria dependência que a Paula já falou. Ela tem outros fatores, dependência psicológica, financeira, e tem os filhos, e pensa nos filhos antes de pensar nela. Então, é complicado tu julgar. Não dá para julgar. Não dá para julgar. Eu tenho uma curiosidade de saber sobre números. A gente tem vários dados, até neste ano veio aqui na Câmara uma integrante da Marcha das Mulheres e nos informou que só no ano passado foram 117 casos de feminicídios no Rio Grande do Sul e nos 2 primeiros meses deste ano, no Brasil, 109 ocorrências. Vânia, depois vamos falar um pouquinho mais sobre os dados, que acho que os números são meio chocantes e vamos desbravar todos esses números no próximo bloco. Fique com a gente. Até logo. Já me chamaram de louca, bandida, descontrolada, só que eu não sou assim. Eu sei que não, eu sou tipo um gato preto, só que eu não trago azar, eu sou sorrateira, silenciosa, saio na noite e não é pra caçar. O amor é próprio, eu sou a minha própria presa. Saio na noite e não é pra caçar. O amor é próprio, eu sou. Saio a hora que eu quero.
se quer brincar comigo, então que comece o jogo. Quando eu mandar, você só obedece. Saio na noite e não é pra caçar. O amor é próprio, eu sou a minha própria presa. Saio na noite e não é pra caçar. O amor é próprio, eu sou a minha própria presa. Voltamos com Entre Elas e vamos falar nesse bloco sobre números. Os números são chocantes. Ao pesquisar, me deparei com o Brasil como 5º no ranking de homicídio de mulheres. E também o 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2018 foram 1 estupro a cada 9 minutos, 3 mulheres vítimas de feminicídio a cada dia, 1 mulher que registra agressão a cada 2 minutos. Os números são fortes. E a gente queria saber um pouco mais aqui em Caxias do Sul. Qual é o índice de feminicídio? Qual foi o índice de feminicídio em 2018, no ano passado, né? E também quais os crimes mais corriqueiros registrados pelas mulheres? Cris, assim, ó, eu tenho desde 2016 os números de Caxias. 2016 foram 4 feminicídios, 2017, 6, 2018, 5 e 2019 a gente teve 1. Até o mês de abril agora? Até hoje. Tá. A gente recebe... Foi bem cruel. É aquele que a menina estava grávida no Mariane, não foi? Isso. Até me chamou muita atenção. O nome dela tá Eline Corrêa, 22 anos, grávida de 5 meses. Nossa. Foi morta pelo companheiro de 25 anos. O companheiro e ele continua vivo. E também foi uma morte relacionada em função da dependência química. A DEAN recebe, em média, 250 ocorrências mensais. Quais são as mais comuns? As mais comuns são lesão corporal, vias de fato, ameaças, as ofensas, injúrias, calúnias, perturbação da tranquilidade, aquela perseguição, insistir em telefonar, isso a gente também tem enquadrado como perturbação. Essas são as mais comuns. Claro que a gente também atende esses casos, mas são em números menores, os crimes contra a dignidade sexual e os contra a vida. Mas os mais comuns são esses que contra a dignidade sexual é estupro, abuso. Isso. A Vânia também tinha os números que vamos retomar. A Marcha das Mulheres. Elas trouxeram, integrantes da marcha, vieram aqui na tribuna da Câmara e trouxeram alguns dados justamente no dia 8 de março, que simbolicamente é sempre a data que nos mobiliza mais. E ela informou, o pessoal da marcha nos informou que 117 casos de feminicídio foram registrados no Rio Grande do Sul em 2018 e no Brasil, nos 2 primeiros meses de 2019, 109 ocorrências. Feminicídios, especificamente, que então é o homem que mata a mulher por sua condição, né, de ser mulher. Aqui eu tenho alguns dados que eu peguei com relação aos atendimentos realizados na Coordenadoria da Mulher, né? E é interessante, assim, que em 2018, em relação a 2017, foram 627 atendimentos a mais. Né? E a gente vê que é crescente, né? Se nós pegar os dados mais antigos da coordenadoria, é crescente. Eu acho que é coragem de denunciar, né? O maior a violência maior é a psicológica, 30%, né? Em relação às outras, depois é 24% a física. E o grau de parentesco, 49%, é o ex, o marido, é dentro de casa, né? 50% praticamente ocorre dentro de casa, por isso que é delicado também, né? Provavelmente deve ser os outros porcento, deve ser o pai, irmão. Isso. Porque o 49% está como marido. O grau de parentesco do agressor é o ex. E daí 35% é o marido ou o companheiro.
Então, o ex... o ex, depois o marido. Isso. Então, se for somar esse percentual, né? Já está com 80. Exatamente. E pensa só, quando eu fico olhando esses dados psicológicos que mais me chocam, assim, não sei a vocês, mas como é que uma mulher aguenta do marido dizer, tu é feia, eu não aguento mais você não se cuida, ou você não combina comigo, e ela continua. E depois eles também, às vezes, vão lá e agradam, né? Então batem, mas depois dão uma flor. Então... Só que aí que tá, Vânia, esse julgamento é complicado porque a gente não sabe qual é a realidade dela. A gente não tá... por isso que a mensagem da Paula, do fortalecimento, do empoderamento dessa mulher, dessa autonomia, é o essencial. É o caminho dela. Porque é o caminho. Porque se ela não tomar essa decisão de rompimento, por mais que a gente trabalhe por ela, diga tudo que ela tem para ajudar ela não vai sair se ela não tomar essa decisão. Delegada, e nesse caso a gente tem que contribuir, talvez o poder público contribuir desde a unidade básica de saúde, a gente estava conversando. Porque às vezes essa mulher ela não tem sequer autoestima. E lá na unidade básica de saúde pode a psicóloga, o psicólogo perceber um pouquinho disso. Eu sei que é difícil, né? Porque você não sabe mensurar, porque ela às vezes é silenciosa. Ela fica silenciada. Mas talvez nessa rede que envolva saúde pública, educação pública que mais a gente tem intervenção do Estado. E começa a perceber e potencializar a força que tem essa mulher. Seja para andar com as próprias pernas, é por isso que a gente fala dos multiplicadores da nossa luta, né? Daqui a pouco uma capacitação para essa unidade básica de saúde, para saber o que eu vou orientar essa vítima que me aparece e relata essa agressão. Então, que jeito de chegar nela? A maioria das pessoas já sabe que tem que procurar a delegacia e também já vê a questão da separação, mas o que eu vejo mais como maior dificuldade para essa vítima é a dependência financeira. E essa colocação dessa mulher com filhos, daqui a pouco com filhos pequenos no mercado do trabalho, é muito difícil. Teria que... daqui a pouco haver algum programa de inclusão dessas mulheres. Para que elas possam começar em casa também gerar o próprio recurso financeiro, claro, devagar, sem ter que se afastar dos filhos, porque é conseguir difícil. Vaga em escolinha, creche, para poder auxiliar essa vítima. Que às vezes ela está tão lá embaixo que ela nem acredita que ela consegue fazer esse passo. Por isso que eu acho importante, assim, por exemplo, quando a mulher avança, né, na sua vida, em relação a um trabalho, até mesmo um voluntariado, né, independente da classe social, mas ela encontra um significado, que ela se vê capaz de fazer alguma coisa, que é independente do que, sabe, tu não te deixa... pode ser chamada de feia, eu não estou me sentindo feia, é o que faz a diferença. Então, dentro dessa questão que a gente da evolução, a mulher está saindo muito mais para trabalhar, e daí ela se reconhece em alguma coisa, ela se fortalece. E é isso que é importante. Esse aumento também dos números eu relaciono também ao momento econômico que a cidade vem passando. O desemprego, a falta de recursos em casa também gera um mal-estar, gera dificuldades, né? E isso pode ajudar a aumentar a violência, né? Mas eu vejo assim, a gente também, né? Se nós tivermos falar de humanidade, eu acabei de ler esse final de semana um livro do Augusto Cury, que é O Homem Mais Feliz da História. Ele é muito lindo no sentido do que ele fala assim, a gente esquece, porque nós somos 4 dimensões, né? Nós somos físico, mental, emocional e espiritual. E a gente não... As dimensões espiritual e mental, emocional, são pouco trabalhadas, são pouco respeitadas. Então, a gente está, como ser humano, né, sem respeitar, né, polarizados, brigando. Então, a violência, de uma forma, num contexto maior... num contexto social está maior também. Talvez exercitar mais a amorosidade, a tolerância. Exato. E talvez a escuta atenta. Porque às vezes... uma coisa leva a outra, leva as drogas, leva... né? Então... Pois é. E às vezes não, e às vezes a minha amiga que está sofrendo disso e eu sequer ouvi, olhei para ela e disse, peraí, tu tem algo a me dizer?
essa escuta atenta, às vezes a gente não exerce e está do nosso lado, a pessoa que está do nosso lado precisando, a mulher que está ao nosso lado precisando disso. Vânia, a gente tem... Todo casal tem conflito, todo casal discute e não concorda em muitos aspectos. Agora, esses conflitos... Aí depende de como é que tu vai resolucionar e sair desse conflito. Para as pessoas, eu digo, de bem, tu sai do conflito de uma outra forma. Tu não precisa agredir, tu não precisa da violência para solucionar esse conflito. E a gente só atua nas relações conjugais em que esse conflito parte para um crime. A gente não está aqui para defender, nós, Delegacia da Mulher, não estamos para defender a vítima em qualquer situação. A gente quer defender a vítima do sexo feminino que realmente foi vítima de um crime, em que houve um abuso por parte do companheiro. Então, não é qualquer conflito entre marido e mulher que a delegacia entra. É quando há realmente um crime. E o exercício do diálogo no casal também ele é dele, tem que ver da forma como ele... Não é com a violência, com a agressão que tu vai solucionar aquele conflito. Até porque é muito interessante, Delegada, que tu falou disso, porque às vezes, culturalmente, os casais às vezes falam alto e é da vida deles, é do jeito deles, mas não chega à agressividade, mas é o jeito deles. E às vezes eu brinco lá em casa, porque às vezes, né, o meu marido, a gente procura não erguer a voz um com o outro. E esse é um exercício assim, ó, todo dia. Porque tem os conflitos a se resolver. E é tão engraçado porque o meu marido, acho que quando eu que sou que tem um tom de voz mais alto, assim, quando às vezes eu levanto, ele que para. Né? Aí tu percebe que ele tá gritando um pouco. Não, peraí, Vânia, porque ele realmente não é o perfil dele. E é legal que ele faz essa sinalização, porque ele está me colocando na condição mais humana. Espera aí, Vânia, tá na hora. E aí que entra a tolerância, né? Que você falou. Eu acho que então a gente já está quase encerrando, né? Só vamos falar um pouquinho, fazer uma revisão das leis que já existem, né? Que são as conquistas que nós tivemos, né? Então a Lei Maria da Penha, que foi o grande marco, né? Em 2006. Depois a gente teve outras inovações legislativas, que foi em 2015, a lei que prevê o feminicídio como crime hediondo. Né, que é isso, delegada, também pode me ajudar. Ela previu a figura do feminicídio e também qualificando, né, o crime de homicídio contra a mulher em função do gênero. É um projeto de lei agora de 2018 que ele tipifica o crime contra a violência psicológica, de 2 a 4 anos de reclusão. Está num processo, está tramitando em Brasília. Quando eu visitei, agora que eu fui em função do caso Manha Bosco, eu conversei um pouquinho com o deputado Lucas Redecker lá, e eles, Paulo, tu não quer conversar com o pessoal da bancada feminina aqui? A gente tem uma bancada forte. Só eu até quero, mas eu queria falar contigo sobre isso. Eu acho que os homens têm que participar disso também, né? Não é só as mulheres que devem, né? É um papo da sociedade, de todos. E a gente, inclusive, está combinando, através da Procuradoria da Mulher aqui, de fazer uma moção de apoio, né, em relação a essa... Tu tem esse texto para dar uma olhadinha? Sim, claro, te alcanço. E nós vamos espalhar assim, ó, para todas as vereadoras, assim, do nosso PSTB Mulher. Como se chama a proposta? É um crime, ele tipifica como crime a violência psicológica. É um projeto agora de 2018 do Carlos Sampaio, né? E ele está justamente passando, agora tramitando, já passou pela CCJ, está tramitando na Câmara, na comissão da família, da mulher e família, né? Então, eu te passo o texto. E nós temos que, a população tem que saber, né? Temos que votar as reformas, a Previdência, mas o país não pode parar, né? Então, nós vamos fazer esta moção aqui na casa e multiplicar para as demais câmaras de vereadores, assim, que a gente tem acesso. Que ainda esse aí é o território mais subjetivo, que tu não consegue ainda mensurar. Ótimo. Que é um lado também de a gente, né? A gente falou forte na parte da educação, da cultura, mas a punição também, né? Tenha juízo. Certo. Nós vamos encerrar, então, o programa, agradecendo muito a participação da delegada Carla. Obrigada. Nós, vereadora Paula Iores. Eu acho que foi um bate-papo bem construtivo e também para esclarecer um pouco dessa realidade que a gente vive, essa realidade triste, mas que a gente tem que tentar entender e tentar fazer nossa parte, né? Então, agradecemos muito e estamos à disposição através do e-mail rp@camaracaxias.com.br
Nos acompanhe nas redes sociais e até o próximo encontro. Um abraço. Até logo.